Retiro aqui um tema aleatório, jurídico, para fins de prática da própria oratória, sem nenhuma espécie de comprometimento em relação ao conteúdo, em relação ao que está sendo dito e em relação à própria oratória em si, visto que eu começo essa prática no dia de hoje, 7 de julho de 2023. Será uma prática diária, cerca de 5 minutos, e vamos lá. Eu escolho o tema no dia, no momento, e discorro sobre. Vou falar sobre a judicialização de políticas públicas e, mais especificamente, judicialização da saúde pública no contexto atual brasileiro. Sabe-se que o Estado, por meio do planejamento, mais especificamente após a Constituição Federal de 1988, que adota em seu artigo 37 o modelo gerencial de administração pública que visa a eficiência, e após também algumas reformas na Constituição, como a de 2019, que instituiu a impositividade do orçamento em relação ao que está sendo ali proposto. Não seria mais uma medida meramente autorizatória, mas impositiva. O Estado ele se obriga em relação à positividade, ao cumprimento de certos direitos, normalmente aqueles direitos fundamentais de status sociais, chamados de segunda dimensão ou segunda geração, que exigem uma atuação positiva estatal, que exige que o Estado junte esforços, e inclusive esforços financeiros, para o cumprimento dos direitos ali propostos, sendo de conhecimento doutrinário que os direitos sociais eles não podem ser meramente programáticos, mas eles devem cumprir uma agenda de eficácia em relação ao que está sendo ali proposto. São amplas as positivações referentes aos direitos sociais na Constituição, e como não poderia deixar de ser, um desses direitos sociais, não só no título de direitos sociais, mas com capítulo próprio na Constituição, está o direito à saúde. O direito à saúde ele é visto como um dos pilares para que se garanta a dignidade da pessoa humana, também visto como um dos fundamentos da República, conforme o artigo 1º da Constituição, inciso 3, e, portanto, deve ser garantido. Nota-se que o orçamento público ele não é um orçamento ilimitado, ele é um orçamento que carece de recursos no sentido fático, não é algo que se pode evitar, mas o Estado existe, por mais que pensemos o contrário, no nosso modo leigo de ver as coisas, mas o Estado ele possui recursos limitados e, portanto, ele tem o dever de realizar escolhas trágicas, nas palavras de Harrison Leite, escolhas trágicas em como aplicar esse recurso. E claro que a alocação orçamentária ficará a cargo principalmente do Poder Executivo, mas, como dito, a partir dessa impositividade que as emendas constitucionais, principalmente as emendas dos parlamentares, ganharam após 2019, as alocações também ficam a cargo do Poder Legislativo. Ocorre que, na prática, essas escolhas trágicas acabam pendendo ao lado de outros direitos de iguais estaturas e, por que não dizer, diante da latente corrupção que se vê no setor público, também em prol de direitos não fundamentais ou sequer de direitos de interesses próprios, e que acabam minando os recursos do Estado para que se possa garantir em uma ou outra linha os direitos ali previstos na Constituição. Sendo assim,
nota-se que, diante dessa omissão, omissão criminosa muitas vezes, existe uma necessidade de se garantir que, se até mesmo pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, que se tome alguma providência em relação aos direitos ali não efetivados, seja pelo executivo ou pelo legislativo. E resta, portanto, o recurso não no sentido técnico, mas o recurso no sentido de recorrer, de se buscar ao Poder Judiciário. E nesse sentido, a judicialização, ela diferencia-se do ativismo judicial. A judicialização é um fato, se dá principalmente diante das descrenças em relação aos demais poderes, e não só uma descrença teórica, mas uma descrença real, factível, e que obriga o Poder Judiciário a intervir nessas situações em que certos direitos não são garantidos pelos demais poderes e pela administração pública como um todo. Então, tendo em vista essa necessidade essa conjugação de necessidade de garantia desses direitos, mas a não alocação orçamentária expressiva e necessária para a concretização, é aí que entra a necessidade de buscar-se o judiciário para que se efetive os direitos previstos na Constituição e que são tão importantes a ponto de nem mesmo se poder evitar o repasse de recursos para os demais entes pela União ou pelos estados, para que se possa garantir o que está ali previsto. Portanto, a judicialização se faz como necessária a partir do momento em que existem essas lacunas dentro do sistema brasileiro de efetivação de direitos. E uma vez buscado o Poder Judiciário, insta estabelecer quais são os limites dessa judicialização de direitos. E aí a jurisprudência, para que eu me atenha a 5 minutos diários de reflexão jurídica, vamos dizer assim, de prática, eu vou dividir esse tema em um segundo tópico, onde eu falo quais são esses limites da judicialização de direitos, em especial em relação à saúde, e quais são os posicionamentos dos tribunais superiores. Então, o vídeo que eu farei em seguida, no caso no dia de amanhã, será nesse sentido.